O poder naval do Irã foi literalmente aniquilado. No quarto dia da operação, 17 navios haviam sido afundados, e no 11º dia, esse número havia chegado a 51. O momento mais icônico e devastador dessa operação foi o afundamento do Iris Shahid Bagheri, o orgulho da marinha iraniana. Convertida de um antigo navio porta-contêineres, esta enorme base flutuante tinha 240 metros de comprimento e um deslocamento de 42 mil toneladas. Seu tamanho era equivalente a um porta-aviões americano da classe Midway da Segunda Guerra Mundial. Na Marinha dos Estados Unidos de hoje, esta base flutuante, que tinha o mesmo tamanho dos navios de assalto anfíbio USS America LHA-6, mas não possuía blindagem militar e sistemas avançados de defesa aérea, era nada mais do que um alvo lento e desajeitado, tornando-se uma presa extremamente fácil para os aviões de guerra americanos. O Irã planejava usar este navio para ataques de drones no exterior. Aviões de guerra dos Estados Unidos transformaram este gigante em um inferno na costa de Bandar Abbas. De acordo com vídeos civis vazados e dados firmes de satélite da NASA, as explosões iluminando a noite ao largo de Bandar Abbas não eram um incêndio comum. Bombas GBU-30 e um Jodad-An de 2.000 libras lançadas de caças F-35C. Lightning II rasgaram o convés do navio como papel. A bomba entrou no centro do navio em um ângulo vertical, criando uma onda de alta pressão massiva que detonou os depósitos de munição dentro em uma reação em cadeia. A descida do Shahid Bagheri ao fundo do mar em chamas entrou para a história como o maior navio militar afundado desde a Segunda Guerra Mundial. Esta perda é um duro golpe para o coração da doutrina de ataque com drones transfronteiriços de Teherã. Talvez o detalhe mais crítico dentro desta perda massiva sejam os 16 navios de colocação de minas que foram destruídos. Esses navios estavam carregados com minas submarinas do tipo Sadaf-02, e sua única missão era fechar o Estreito de Hormuz, a linha vital do comércio global de petróleo. Imagine o que teria acontecido se esses colocadores de minas não tivessem sido atingidos e tivessem despejado sua carga no Estreito de Hormuz. O tráfego diário de 21 milhões de barris de petróleo passando pelo estreito poderia ter parado. Os preços globais do petróleo poderiam ter excedido instantaneamente $150, e os preços da gasolina nas bombas no mercado interno dos Estados Unidos poderiam ter dobrado da noite para o dia. Enquanto as plataformas na superfície foram devastadas por ativos aéreos, outro evento ocorreu nas profundezas da água que reescreveu os livros de estratégia militar. Em 4 de março de 2026, as águas do sul do Sri Lanka testemunharam um exemplo único de guerra submarina moderna. A fragata da classe Moid da Marinha iraniana, Iris Dina, foi detectada por um submarino americano patrulhando a área. Pelos padrões americanos, este navio de 1.500 toneladas de deslocamento era mais semelhante a um barco de patrulha da guarda costeira, levemente armado em termos de poder de fogo e tamanho do que a um destroyer ou fragata. Este encontro marca a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial em que um submarino americano afundou um navio de guerra inimigo com um torpedo. A arquitetura técnica da arma usada neste ponto é uma peça-chave de dados para entender a natureza destrutiva do evento. O torpedo Mark 48 não é projetado para atingir e explodir contra a blindagem lateral do navio-alvo como as munições subaquáticas tradicionais. Esta munição inteligente rastreia a assinatura acústica e magnética do navio, dirigindo-se diretamente para debaixo da quilha. Quando a ogiva de alta explosão de 650 libras detona diretamente sob a quilha, cria uma enorme bolha de gás de alta pressão debaixo d'água. Este balão levanta o navio com uma força tremenda e depois cria um vazio, fazendo com que a quilha se parta em dois sob seu próprio peso. O casco do Iris Dina não conseguiu suportar esse imenso estresse físico e se partiu em dois em questão de segundos, afundando nas águas. Este ataque é um manifesto técnico de que os navios iranianos são esmagados não apenas do ar, mas também das profundezas escuras do oceano. Esses detalhes técnicos e os sucessivos relatórios de afundamentos estão paralisando os mecanismos de tomada de decisão da estrutura de comando iraniana. O fato de que navios podem ser destruídos em segundos, tanto do ar quanto debaixo d'água, está esmagando a motivação do pessoal naval para ir ao mar. O reflexo da assimetria tecnológica no campo de batalha mostra que plataformas construídas a um custo de milhões de dólares podem se transformar em pilhas de sucata por um único torpedo americano bem direcionado ou bomba inteligente. Esta situação leva à quebra não apenas da vontade de lutar do navio, mas também dos oficiais que os comandam. Esta operação naval única no Golfo Pérsico representa muito mais do que pilhas de metal sob as ondas. Simboliza o colapso das doutrinas operacionais e das capacidades de chantagem geopolítica.
Outra operação crítica, em 3 de março de 2026, demonstra claramente a magnitude deste efeito dominó. O submarino da classe Kilo, Iris Fateh, conhecido como o ativo estratégico submarino do Irã, foi detectado perto de Bandar Abbas e afundado impiedosamente. Ao contrário dos submarinos caçadores assassinos da classe Virginia, movidos a energia nuclear de alcance ilimitado e massivos, possuídos pela Marinha dos Estados Unidos, o submarino do Irã era muito menor, mais lento, tinha um alcance limitado e era uma plataforma diesel-elétrica de geração mais antiga, que precisava emergir frequentemente para recarregar suas baterias, expondo-se assim. Essa necessidade o tornava um alvo fácil para a Marinha dos Estados Unidos. Quando a inteligência de fonte aberta, OSINT, rastreadores de dados de voo, detectaram P-8 Poseidons partindo da base de Diego Garcia traçando rotas circulares anormais no Oceano Índico, ficou claro que um jogo de gato e rato estava sendo jogado debaixo d'água. Os P-8s cegaram o submarino iraniano com o sonobuoy, boias de escuta acústica, redes que lançaram no oceano. Então, os torpedos leves Mark 54 lançados na água destruíram o casco de pressão do submarino, enviando-o para as profundezas escuras. Operando no Estreito de Hormuz, uma rota crítica de trânsito de petróleo global, este submarino era a pedra angular do conceito de ameaça assimétrica. O naufrágio do submarino classe Fatih demonstra a capacidade dos Estados Unidos de caçar até mesmo elementos invisíveis que ameaçam o transporte comercial na região. A mensagem de quem controla o Golfo foi declarada inequivocamente ao mundo com este naufrágio. Percebendo que não podiam operar em mar aberto, as forças navais iranianas encontraram refúgio entre portos civis e embarcações comerciais. No entanto, essa manobra apenas adiou o resultado inevitável por algumas horas. As águas ao largo de Bandar Lenge e Bandar Kong foram os locais onde as corvetas de mísseis avançadas Haj Qasem e Iris Shahed Sayad Shirazi se refugiaram. A inteligência americana extraiu as coordenadas desses navios do tráfego comercial, e mísseis destruíram essas plataformas militares ancoradas perto de portos civis. Explosões secundárias massivas surgindo das áreas portuárias confirmaram que barcos de patrulha da Guarda Revolucionária, escondidos entre navios de carga, também foram alvejados. O ataque a esses navios nos portos, especificamente da classe Mártir Soleimani, demonstra que nenhum porto é seguro para navios de guerra agora. Uma marinha presa em suas próprias águas costeiras sob a sombra de sua própria infraestrutura civil esgotou matematicamente suas chances de sobrevivência. Esta situação cria uma onda massiva de pânico dentro da hierarquia militar e entre o pessoal. Quando os navios zarpam, são caçados por torpedos. Quando esperam no porto, são caçados por mísseis do ar. A percepção de uma zona segura, a pedra angular da unidade militar, evaporou-se. Quando o pessoal naval sabe que o navio em que estão se transformará em um grande caixão dentro de algumas horas, eles perdem o reflexo de obedecer ordens. Enquanto os civis assistem às explosões violentas e aos navios em chamas nas cidades portuárias de suas janelas, testemunham uma quebra do escudo de invencibilidade do Estado. Esse colapso psicológico cria um terreno fértil que pode desencadear potenciais cenários de motim ao tensionar os mecanismos de disciplina dentro do exército. O custo estratégico do desaparecimento militar é agravado pelo sufocamento logístico e econômico. A pesada arma do Irã na diplomacia global era a ameaça de cortar o tráfego de petróleo no Estreito de Hormuz. No entanto, um Estado cuja marinha foi destruída não tem mais o instrumento físico para realizar essa ameaça. A frota americana garantindo as rotas comerciais transformou o Golfo em seu próprio lago operacional. O corte das linhas logísticas significa cortar a tábua de salvação de uma economia dependente das receitas do petróleo. A perda de plataformas militares significa não apenas o derretimento de moedas de metal, mas também o afundamento da influência geopolítica de Teherã na região em águas profundas. Um país sem marinha não pode defender suas fronteiras marítimas, nem proteger seus interesses econômicos na plataforma continental. Navios em chamas e cascos quebrados no Golfo podem representar uma vitória militar em sentido estrito, mas no panorama geral é um tremendo cheque-mate diplomático que altera o equilíbrio global de poder. A declaração feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 10 de março de 2026, mostra que a operação visa não apenas a marinha, mas também a própria existência do regime. A afirmação de Trump de que o Irã seria punido 20 vezes mais severamente do que até agora por qualquer possível intervenção no fluxo de petróleo através do Estreito de Hormuz não é apenas retórica política comum. A frase "morte, fogo e fúria choverão sobre eles" e o aviso de que alvos serão eliminados, tornando impossível a reconstrução de uma nação, é a declaração de uma doutrina de estrangulamento estratégico.
Este ultimato é um sinal claro de que a decapitação militar se estenderá à infraestrutura civil e às funções fundamentais do Estado. Essa postura agressiva está perfeitamente alinhada com a nova lógica operacional do Pentágono. A declaração do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, de que a guerra contra o Irã está apenas começando, prova que os 50 mil soldados, 2 porta-aviões e mais de 200 aviões de guerra reunidos no Oriente Médio estão destinados a ser uma máquina de moer carne ativa, em vez de uma demonstração de força. Nós apenas começamos a lutar, e lutar decisivamente. A ênfase do almirante Brad Cooper no conceito de atacar qualquer coisa que possa revidar demonstra que os EUA abandonaram completamente seus hábitos passados de intervenção limitada e proporcional. Agora, apenas a força esmagadora permanece na mesa. As capacidades assimétricas do lado oposto estão sendo neutralizadas diante da força bruta e da alta tecnologia produzida pelo complexo industrial militar americano. As ondas desta derrota regional estão sendo sentidas duramente na costa do Pacífico e nos corredores de Pequim. A arquitetura da marinha iraniana, seus sistemas de radar, mísseis antinavio e conceito operacional são amplamente construídos com produtos e cópias da indústria de defesa chinesa. O fato de que essa avançada potência naval assimétrica se desfez em menos de 10 dias contra a Marinha dos Estados Unidos foi um balde de água fria para os planejadores militares chineses. O exército chinês, preparando-se para uma possível operação contra Taiwan, testemunhou em uma simulação ao vivo quão frágeis são suas próprias tecnologias contra a munição americana e os sistemas de guerra eletrônica. Esta situação está levando ao colapso das doutrinas que formam o pilar marítimo da estratégia A2AD da China. Assistindo impotente seu aliado afundar nas águas, Pequim está percebendo que o equipamento militar que desenvolveu está longe de ser um dissuasor contra os Estados Unidos. Em última análise, esta operação não apenas corta as pernas físicas do expansionismo regional do Irã, mas também destrói a ilusão tecnológica que regimes autoritários construíram contra os GEOA. A perda do controle marítimo do Irã em sua própria casa, em suas próprias costas, significa que a profundidade estratégica do regime foi reduzida a zero. Uma estrutura que não consegue nem mesmo tirar seus navios de seus portos não pode projetar qualquer poder no cenário internacional. O Golfo não é mais uma arena de operações para o Irã, mas uma vasta prisão a céu aberto e um museu de navios afundados. A Marinha dos Estados Unidos afundou não apenas massas de ferro, mas também a capacidade de chantagem global de Teherã nas profundezas do oceano. 10 de março de 2026 marca o fim da era das ameaças assimétricas no Golfo Pérsico e o início de uma nova equação. O regime, que durante anos ameaçou o comércio internacional e se gabou de assediar petroleiros, agora está com 51 destroços no fundo do mar. Navios operacionais de uma magnitude não vista desde a Segunda Guerra Mundial foram afundados, e uma fragata moderna foi partida ao meio por um único ataque de torpedo. O poder naval do Irã foi efetivamente destruído e sua mobilidade operacional foi interrompida. À medida que as águas do Golfo se transformam em um enorme cemitério subaquático, a ilusão de Teherã de pressão geopolítica a partir do mar foi destruída bem em frente aos seus próprios portos. Um poder que perde sua dominância no mar tem cada vez menos chance de permanecer de pé em terra. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises especiais da PPR Global, por favor, inscreva-se no nosso canal e lembre-se de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher.